Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma semana e com mais uma live, né? Tô tentando organizar, colocar uma live aí por semana para poder cada vez compartilhar, explicar um pouco mais como a gente trabalha, como nós da Medicina Funcional Integrativa trabalhamos e como algumas técnicas podem nos ajudar. Então, hoje nós vamos falar, sejam bem-vindos, quem está entrando aí. Hoje nós vamos falar sobre constelação familiar. Como será que a constelação familiar pode nos ajudar? Será que ela tem alguma ligação com coisas mais com religião? Será que ela tem alguma ligação científica? Vamos entender um pouco mais sobre como a constelação familiar pode nos ajudar, falando com a doutora Priscila Silvestrelli. Daqui a pouco ela vai entrar aqui e aí nós vamos conversar, vamos explicar tudo direitinho, quem é Beth Herring, né? Quem foi essa pessoa, como que ela começou a estudar isso daí, como ela se desenvolveu. Então vamos aguardar as pessoas entrando aí, peço um pouquinho de paciência, daqui a pouco a Priscila já entra também e vamos entender como que pode melhorar, né? Como a gente pode melhorar a nossa saúde. Aqui algo mais emocional, né? Algo que tem a ver com a nossa família, tem a ver... Olá, tudo bom, Érica? Tem a ver com a nossa família, sobre os nossos relacionamentos. Então, às vezes, nós temos um pouco de dificuldade para nos relacionar com maridos, com namorados, com filhos, com mães, com pais. E, às vezes, essa alteração pode ser corrigida constelando. Essa alteração pode ser corrigida, melhorar essa relação fazendo a constelação familiar. E aí essa constelação familiar pode realmente mudar muito. Inclusive mudar a nossa parte não só relacional, mas de sintomas, de dores e tudo mais. Olá, Adriana, tudo bom? Ó, a Priscila já entrou aqui, pessoal, e eu já vou chamar ela para que a gente possa conversar. Boa noite, Priscila. Já dei uma introduçãozinha mais ou menos aqui, mas nada como um profissional para poder explicar um pouco mais. Deixa eu virar aqui. Isso. Virou. Ai, Vi, agora sim. Tudo bom, Priscila? Boa noite, tudo bem e você? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Vamos começar a conversar um pouquinho. Eu já dei uma introdução muito básica do que pode relacionar à constelação, mas primeiro eu queria que você se apresentasse para as pessoas e que as pessoas fossem compartilhando essa live com outras pessoas da família, amigos, e que possa trazer mais pessoas para cá. Se vocês tiverem dúvida, sempre coloquem a dúvida nesse balãozinho com interrogação aqui, porque vai ficar mais fácil para a gente controlar essas perguntas, além de outras aqui. Mas primeiro, Priscila, por favor, se apresente. Fale o que você faz, para que a gente possa conhecer você melhor. Primeiro eu queria agradecer o convite. Estou muito feliz aqui, admiro muito também o seu trabalho, me cuido com você, tive uma melhora incrível com você também, então não é à toa, né? Sim, e, bom, eu sou terapeuta e mentora sistêmica, sou naturóloga, acho que é por isso que também a gente consegue dialogar, né? Trabalho aqui com essa visão das causas, das doenças, das síndromes, e eu acabei enveredando mais para essa parte sistêmica mesmo, né? Que influencia na cura, né? Nessa busca pela cura. Na parte emocional, na parte espiritual,
né? E influencia na parte energética, no físico. No físico, principalmente, né? Eu tenho uma paciente que um neurologista famoso até, talvez as pessoas que estejam aqui conheçam, que é o Dr. Fernando, ele aparece na Globo sempre. E essa minha paciente, ela fez uma cirurgia, talvez ela entre aqui também, quem sabe. Eu pedi para ela entrar e ela tem uma dificuldade relacional com família. E aí ele falou, você já conhece a constelação? Aí ele indicou a constelação familiar, tá? Bom. Um neurologista super famoso. Eu não sei o sobrenome dele, mas ele chama Fernando também. As pessoas devem conhecer. Ele tem barba, Ah, vou aparece na querer saber Globo quem é. toda hora. E aí ele indicou a constelação para uma alteração que ela tenha física, né? Mas me fala um pouco, de fato, o que é a constelação familiar? O que a gente pode saber e entender para poder indicar, para poder pessoas que estão aqui falar, pô, isso daí eu acho que vai ser interessante para mim. Me fala um pouquinho mais. Para definir a constelação, eu sempre brinco que é difícil tangir. A constelação é uma vivência. Você vive aquilo, mas explicando aí, né, para as pessoas entenderem como indicar isso como uma ferramenta terapêutica, ou até uma indicação, né, como essa, né, para cura, né, para complementar a cura de doenças, né? A constelação, ela vem de uma palavra alemã que significa organizar. Esta organização é a organização, na verdade, de consciências de um campo, que a gente chama de campo morfogenético. Então, temos nosso sistema familiar, e um exemplo, nosso sistema familiar, mas se a gente for falar de empresas, ela também tem um campo morfogenético, essa empresa tem uma consciência, grupos, né, egrégoras, têm uma consciência. Instituições religiosas têm uma consciência que paira ali. Então, nós representamos um sistema familiar. E essas consciências, elas vão sendo passadas de geração para geração. Vem todas aquelas informações do DNA, né? Perfeito. Ou parte da mãe, parte do pai, e essas informações, elas ficam no nosso inconsciente, e a gente acaba projetando na vida aquelas consciências. Tem consciências que vêm, que eu falo que são muito boas, né? E tem consciências que a gente chama de pereba braba, né? E aí, essas consciências que a gente acaba manifestando, que são, a gente vai projetando na vida, a vida ela vai trazendo sintomas. Coisas que vão acontecendo, às vezes uma desavença no trabalho, às vezes no relacionamento, ou manifestando já no físico, no formato de alguma doença. Eu chamo de sintoma, eu chamo as doenças de sintoma. Perfeito. Então, é um sintoma, né, que quando a gente muda uma consciência, é como se aquele sintoma não tivesse mais funcionalidade. Certo. Então, fica aberto para que a cura aconteça. A cura é de dentro para fora, né? Perfeito. Os medicamentos que você passa, ou qualquer outro medicamento alopático. Eu trabalho com alquimias, florais, fitoterápicos, homeopatia, a constelação familiar, ou qualquer outra ferramenta, a apometria, qualquer outra ferramenta que venha do externo, elas são ferramentas para a nossa cura. Mas a cura, ela vem de dentro. De dentro, exatamente. Então, são consciências. Então, a constelação, ela organiza essas consciências. A gente tem clareza dessas consciências quando a gente abre o campo. Perfeito. Tendo essa clareza, a gente modifica, faz essa mudança e deixa disponível no campo uma nova consciência. Agora você me explicando, a gente nunca tinha conversado. Eu já tinha feito uma vez, mas a gente nunca conversou assim, né? Sempre você passou comigo, enfim, a gente tratava outras coisas. Mas algumas palpações da microfisioterapia, elas têm toda a relação com isso que você falou. Principalmente nessa parte que vem dos nossos ancestrais. Então, Sim. ela liga muito, ela converge muito a microfisioterapia em algumas palpações com a constelação familiar. E eu não sabia disso, fiquei sabendo agora. Exatamente, por isso que eu fico perguntando tanto, né? E eu sou muito grata que você fica horas explicando, né?
quando você me explicou, né? Quando você vai lá e tem uma parte do corpo rígido, Sim, é. que fica realmente aquela memória. A Mesmo que a memória gente. celular. Isso. E aí, isso prova, né, que ainda tem coisas para serem diluídas, porque são níveis de diluição. Exatamente. Então, cada ferramenta que a gente vai utilizando é um grande mosaico terapêutico na nossa cura. Vai Sim, complementando uma coisa a outra, né? Ah, só isso aqui vai me ajudar, só isso aqui não, você vai encontrar caminhos. Então, né, nos temas, né, que você trabalhou em mim, por exemplo, eu já trabalhei em vários níveis, né? Aí você foi lá e ainda tem isso aqui para soltar. E eu sei que é, tem, porque quando eu vou abrir a constelação, eu falo para a pessoa, principalmente quando é a primeira vez, eu falo, olha, são camadas. Hoje a gente vai tirar uma camada. E são da camadas dentro cebola, de né? Que eu camadas. falo. É a camada da Então, cebola. isso. E é camadas dentro de camadas que a gente É verdade. vai tirando, vai Vai indo. tirando. E vai limpando. Então, o nosso copo tem que estar sempre vazio, né? Exatamente. Gente sempre apto a receber. Ah, não, eu já fiz isso. Ah, não, eu já fiz aquilo. Você está fechando. E é muito interessante o que você falou assim das camadas, porque às vezes a pessoa acha, eu fiz uma vez a constelação, ou eu passei por uma sessão de microfisioterapia, e ela já quer que resolva todos os conflitos dela, né? Todos os sintomas, todas as dores, logo na primeira sessão. Né? Normalmente chega para mim assim, você é minha última opção. Então, ela joga toda a carga em cima de mim, tipo, ou você resolve ou não tem mais chance para eu resolver. E não é assim, né? Nós temos que Sim, trabalhar em conjunto na medicina funcional integrativa. Dentro do meu atendimento, eu já faço, já abranjo muitas coisas, mas multiprofissional, que é o que eu vejo que é o que funciona, é muito importante, porque ela pode fazer uma microfisioterapia, mas às vezes na constelação ela vai conseguir pegar outra situação. Ou ela fez uma constelação e às vezes na microfisioterapia eu identifico alguma situação. E aí eu falo, fala lá para o seu psicólogo, fala lá sim. para a sua consteladora o que apareceu aqui. Porque Que aqui ainda nós está estamos pegando aqui, ó. identificando no corpo, mas precisa ser trabalhado algo também de ressignificação cerebral, onde você fala para a pessoa e ela Sim, ressignifica com muito mais facilidade. sim, Então, isso para mim faz muito sentido para melhorar a parte emocional e a parte física também do paciente, né? sim. É, tenho clientes, por exemplo, ou pessoas que vão chegando, que elas querem uma receita de bolo. Às vezes Sim, está com uma situação para resolver e aquela situação, geralmente vem uma situação que tira a pessoa do eixo, daí ela começa a busca, né? Não tem uma exato. receita de bolo, são várias ferramentas. Veja com que se identifica e vai caminhando, E porque vai não tem uma caminhando. receita de bolo. As É pessoas verdade. acham, não, isso aqui eu vou resolver. Você, na verdade, você vai abrir, né, tem essa linguagem, abrir um portal Sim, e aquele portal ele vai te trazendo, na medida que você se abre, a possibilidade de diluir aqueles conteúdos. sim. Na constelação individual, principalmente, porque daí tem vários tipos, eu desenvolvi um método, porque eu percebi que as pessoas estavam saindo sem clareza das constelações. Certo. Então, às vezes, eu demoro horas, né, no individual, porque a pessoa ela traz a história dela num primeiro momento, num segundo momento, que ela com bonecos, por exemplo, quando eu faço individual com bonecos, que é uma das técnicas, Certo. eu monto um cenário de maneira intuitiva, depois que ela traz um pouco dessa história, e na medida que ela vai trazendo a história, ela já está ela passa por um processo terapêutico, ela já está trazendo, colocando para fora. Tive um cliente na sexta-feira que ele falou: nunca consegui me colocar tão vulnerável, nunca falei essas coisas, nem para a esposa, nem pra... não coloquei, mas o campo, não é porque sou eu, é porque o campo, ele fica receptivo quando você dá o seu sim. Então você começa a fluir, é o próprio campo da pessoa que permite aquilo. Então a pessoa ela vai trazendo. Num segundo momento a gente forma de maneira intuitiva um cenário e traz o quê? Conhecimento, que o conhecimento sistêmico a gente não aprende na escola, a gente não aprende em casa, a gente não aprende em lugar nenhum se a gente não vai buscar. É Isso é verdade. algo realmente que foi observado
de uma riqueza que tem que ser passada. Eu acredito que essa visão sistêmica tivesse que ser ensinada até nas escolas, para as Hum, crianças, porque tem umas coisas que são extremamente importantes. é verdade. É E por verdade. fim, quando a pessoa ela passa, entende esse conhecimento ainda de uma maneira cognitiva, que eu passo para o movimento de alma, que é a constelação, Entendi. num terceiro momento. Nesse momento, ela já está entregue. Esse é importante. Isso é extremamente importante porque às vezes tem alguns traumas que a pessoa não entende que é um trauma. E aí você identifica, você coloca a par, e aí a pessoa começa a ressignificar. Mas eu só quero parar um minutinho só para falar. Acabou de entrar a Ana Helena, e a pessoa que fez a minha constelação na época foi a Ana Helena. Ah, que Ela que legal! fez a minha constelação e me ajudou bastante. Então ela entrou aqui, nem sei se ela só entrou e saiu, mas a Ana Helena que fez a minha constelação. Ah, que legal. E ela acabou entrando aqui. Obrigado, Ana, pela participação. Mas voltando aqui, é muito importante a consciência desse trauma, do que foi vivido, para que a pessoa consiga já colocar a parte, não é verdade? Porque senão você não consegue compreender, às vezes você fica só no racional, no neocórtex, e não entende o que está por detrás desse trauma vivido, desse problema que te gerou conflitos, né? Então, mas você sabe que eu percebo que a pessoa não sabe nem o que é o trauma. As pessoas não identificam determinadas coisas em si como um trauma. Entendi. Não tem consciência nem do que é o trauma. Do que é o trauma. É verdade. Isso às vezes Então, acontece comigo também, que às vezes eu falo, mas isso daí foi uma coisa. Mas isso foi daí é o que tá. bobeira. Isso é o que está afetando muito na sua vida, e você não está percebendo que é isso daí, né? É uma Então, coisa é muito. o que eu percebo. As pessoas, elas chegam, elas não percebem que o que é o trauma. Porque eu acho que fica naquela coisa, né, de, eu não sou uma pessoa traumatizada, Sim, mas aquilo realmente, o trauma é aí você me ajuda aqui a explicar, mas ele é como se fosse realmente uma coisa que a gente não tem consciência num primeiro momento, mas ela sim, fica em alguma parte do nosso corpo físico, em alguma parte do nosso corpo emocional, em alguma parte do nosso corpo energético, exatamente. mental e espiritual. Então, esses corpos são níveis nossos. Sim, E a cada na medida, e são camadas dentro de camadas. Então, se eu vou cuidar dentro de uma esfera mais emocional, eu vou cuidar mais ali e vou tirar. Não quer dizer que dos outros eu consegui tirar totalmente, mas com certeza eu já limpei, eu já abri canais de limpeza, né? exato, É isso que as exato. pessoas não compreendem. E Então, às vezes você conseguindo corrigir algo um pouco mais profundo, ele acaba corrigindo os restantes que estão um pouco mais acima, né? e Isso acontece. não sei como que você vê na microfísio, mas eu entendo assim, que a doença ela vem vindo pelos corpos e a última manifestação é no físico. Eu acredito que quando vem aquela manifestação que você identifica, acho que no físico, acho que são os resquícios das coisas que a gente já está o quê? Mais disponível para liberar. E aí Exato, chega no físico. Para não virar doença, ele faz o quê? Ele se aloja, aquilo se aloja em alguma parte do corpo. E exatamente. quando você libera, Nós dilui o chamamos, conteúdo. nós chamamos da micro, onde o corpo, ele, principalmente na cronicidade, que é a primeira parte que nós buscamos, ela fica lá fechada numa caixinha. E aí, na micro, quando ela somatiza entre outros traumas que correlacionam com esse mesmo trauma, ela forma uma cronicidade, que é algo que a gente consegue identificar no corpo quando já está gerando um determinado sintoma. Então, a gente identifica isso e corrige, estimula o corpo à autorregulação. Por que ele não regulou naquele momento? Ele não regulou naquele momento porque poderia ter um desequilíbrio, estava num processo de cortisol um pouco mais acelerado,
então ele estava no momento de luta e fuga, então ele não consegue resolver. Agora, no momento mais calmo, identificando aquela situação, você consegue corrigir. A Erika escreveu aqui uma coisa, ó, mesma história do apanhei de criança e não morri. Não entendi que isso pode ser gerado traumas maiores, simples, exatamente. Ou então, falando da nutrição, que também eu trabalho, eu sempre comi salgadinho e tô vivo. Eu sempre comi doce e tô vivo. Fora que a comida que era há 10, 20 anos atrás, se você pegar o pão de forma antigo e o pão de forma hoje, é um pão completamente diferente. Sim. O próprio salgadinho hoje, e aí as pessoas insistem nessa daí. Eu comi e não morri. Eu apanhei muito e não morreu. Mas o quanto essa surra que você tomou não gera uma insegurança para você hoje em dia, não é verdade? Sim. Então você não morreu, realmente. Óbvio que você não morreu. Mas o quanto essa surra não te gera uma insegurança, o quanto essa surra não te coloca para baixo, onde você não consegue ter forças para poder expor o que você quer, Se porque sempre tem posicionar. aquela situação de travar, né? Um medo de apanhar de novo, por exemplo, que nem a história aqui que a Érica falou, e é verdade, Érica, é verdade isso mesmo, né? Agora, me conta uma coisa, Priscila, sobre a sessão. Vamos falar um pouquinho para as pessoas entenderem como é que é. Existe uma sessão individual, existe uma sessão em grupo. Qual é a diferença? Qual é a melhor forma? Para que serve uma? Para que serve outra? Me explica mais ou menos assim como você trabalha. Eu não sei se você trabalha em grupo ou se você trabalha individual, né? Explica para as pessoas entenderem como é que é para começar a desenvolver a conversa. O método, na verdade, depende de como a pessoa se sente melhor. Não tem muito, né? Mas muita gente tem receio do grupo porque não quer se expor. E a questão é que, assim, quando eu vou descrever, por exemplo, uma sessão e cada constelador ele faz de uma determinada forma, né? Trazer aqui como que a Priscila faz. A pessoa, ela vem, traz a história dela em grupo. Para mim, não para as pessoas. Então, as pessoas não vão ouvir a história dela. Entendi. Eu gosto muito, dependendo do campo que apresenta, eu faço de uma forma. Então, a pessoa traz a história para mim, e aí nisso eu já entendo quem serão, né, os personagens. Então, por exemplo, às vezes eu tenho que colocar a mãe, o pai, enfim. E aí eu vou falar assim, quem sente de ser o número 1? E no número 1 eu ancorei que é o pai. Aí alguém levanta a mão e entra. Ou às vezes, né, quando eu abro o campo, alguém fala, olha, eu sinto, já tô de entrar no campo. E a pessoa entra e já assume aquele papel. O campo, ele puxa. Porque quer dizer, eles estão ligados energeticamente, né? e as pessoas não precisam saber da história, elas não sabem da Na história. verdade, elas não sabem, né? Não sabem. Então, na medida que as pessoas entram no campo, na verdade, elas por ressonância, né? Ou seja, elas se atraem, aquilo também tem no campo delas, elas acabam entrando no campo. E elas Deixa eu só servem de falar uma coisa, instrumento. só para esclarecer para as pessoas entenderem. A ressonância, né? A ressonância é como se fosse. Porque ela fala assim, como é que tem isso? Será que é espiritual? Será que tem espiritismo? Será que tem um monte de coisa, né? A ressonância é como assim, aquela situação, eu me sinto bem do lado daquela pessoa, né? E eu não sei porquê, mas eu gosto dela. Ou ao contrário, nossa, eu não posso ver essa pessoa, ela nunca me fez mal nenhum. Eu mal conheço ela, mas o santo não bate, que as pessoas falam, Isso né? mesmo, É só para explicar para as pessoas entenderem o que é isso essa mesmo. ressonância. E a É a gente sua sabe, né? percepção mesmo. Nós nos Exato. conectamos. Eu tenho muita ligação, por exemplo, com a minha esposa. Às vezes eu penso numa coisa, ela me manda mensagem, Olá. né? Ou vice-versa. Então isso às vezes acontece muito comigo e acontece com outras pessoas também. Mas é só para elencar para as pessoas entenderem, né? Mas Isso. desculpa, é só para poder explicar. Não, perfeito.
É por ressonância. Então, a gente chega num lugar, sente um ambiente meio assim, você percebe o ambiente. Certo. A nossa comunicação pela fala é só 7%. A nossa comunicação mesmo ela é mais profunda, né? É Exato. pela energia mesmo. Então, mas essa ressonância também está atrelada aos padrões do sistema. Todos nós, o meu sistema, o seu sistema, tem padrões muito parecidos, porque somos humanos, estamos aqui Uhum. trabalhando as relações, e a gente fala, todos os caminhos acabam levando para o mesmo lugar. Então, Sim. cada um vai manifestando de formas diferentes, de maneiras diferentes, mas eu acho que isso é uma coisa que explica muito aquela coisa do todos somos um. Certo. Quando a gente abre ali o campo, então a pessoa entra, ela representa e ela se move como se fosse aquela pessoa que ela nem conhece, nem sabe da história, nem sabe quem está representando ali naquele momento. Uhum. Então não é uma coisa que as pessoas confundem com religião, enfim. Eu, como consteladora, não vou trazer essa questão porque e não trago porque é uma questão inerente, é uma coisa que é inerente já. E as pessoas confundem. Ah, pode aparecer alguma questão espiritual ali? Pode aparecer alguma questão espiritual, porque nós somos, embora a gente fique compartimentado aqui para nos estudarmos, né? Nós somos um só. E é uma Exato. complexidade só. Nós temos vários. Físico, emocional, né? E espiritual. Então, as pessoas falam, mas isso é espiritual? Eu falei, tudo é espiritual. O que você está separando? Tudo é espiritual. Mas isso é Exato. emocional? Mas tudo, está tudo junto e misturado. É que a gente compartimenta para explicar e até para tratar com ferramentas terapêuticas, fica mais fácil de adentrar esses campos, né? Mas é uma coisa só. Uma coisa vai indo na outra. Então, aí o campo ele acontece naturalmente. Ele Perfeito. tem uma sabedoria inerente. Então, se você deixar ele sozinho, ele já se completa. Às vezes ele trava, então eu entro como essa facilitadora, onde eu faço alguns movimentos sistêmicos, falas sistêmicas, às vezes, para soltar alguma coisa que não soltou. Mas geralmente, o modo como eu faço é no modo silencioso. As pessoas não Certo. falam e a coisa vai acontecendo. Temos também que eu faço muito em imersões, que eu costumo dar imersões, as constelações transgeracionais, que é em grupo, então é também mais uma técnica, e aí tem várias técnicas para fazer em grupo. E as Certo. pessoas elas têm medo de se expor, só que o que elas não entendem é que elas não vão expor a história delas, e o que está dentro delas também está dentro do outro. Na verdade, você acaba se encontrando ali das outras Então, pessoas. tanto faz você o fazer em grupo ou fazer com bonecos, na Tanto verdade. faz, Tanto tanto faz. faz. A constelação ela vai acontecer e o campo ele é muito sábio da Entendi. mesma maneira. Na verdade, Perfeito. sou eu que me movimento de maneiras diferentes ali. Exatamente. Eu lembro que quando eu fiz, eu posicionei os meus parentes de uma forma que não era uma forma adequada, mas foi como eu vi. E Uhum. aí eu precisei entender que eu precisaria colocar os meus parentes de uma forma mais adequada, vamos dizer assim, né? De acordo com as leis sistêmicas. Exatamente. Então foi aí que eu comecei a trabalhar. E, por exemplo, você para constelar, você constela o quê? Assim, você vai lá, quer fazer uma constelação, ou você tem que identificar algo que você quer melhorar na sua vida? Por exemplo, eu quero constelar a minha relação com o dinheiro, por exemplo. Ou eu quero porque eu gasto muito, ou eu tenho dificuldade de ganhar. Ou eu tenho dificuldade com meu pai, porque ele me abandonou, então eu quero constelar meu pai para poder entender o porquê que a minha vida, se tem alguma relação que minha vida não vai para frente, porque eu sei que tem ligações, por exemplo, pai e mãe, com dinheiro, né? Ou você Uhum. guardar dinheiro, e você pode falar isso, que isso é bem legal para as pessoas começarem a entender. Ou guardar dinheiro, ou gastar muito, ou não ganhar, isso também tem ligação, não tem? Tem, tem, tem. Você constelar, todos esses assuntos podem ser constelados. Na verdade, você pode constelar, via de regra, quase tudo.
Quase tudo. Então, você pode constelar, inclusive, um órgão. Você pode constelar o seu fígado, por exemplo. Eu tenho uma alteração no fígado e eu quero constelar. Eu tive, por exemplo, uma constelação. Essa vale a pena contar porque ela é muito. Vieram 6 irmãs e todas tinham problemas na perna. E as mães, a mãe tinha, e as irmãs também tinham problemas na perna. Então, são gerações com problemas na perna. Entendi. Então, elas quiseram fazer isso em conjunto e vieram fazer essa constelação. Por exemplo, se você tem alguma síndrome, alguma coisa em algum órgão, você pode constelar. Relações, você pode constelar minha relação com o dinheiro, você pode constelar uma situação que aconteceu, você pode constelar uma empresa, você pode constelar a relação entre familiares, um relacionamento de casal, enfim. Pode constelar dos seus corpos, né? Pode constelar o corpo emocional, pode constelar o corpo físico, o corpo energético e deixar vir. Então, você pode trazer o que tiver ali te incomodando, que faz sentido para você. A vida, ela sinaliza. Ela vai sinalizar para você. Então, se você estiver atento no seu nível de percepção, eu vou cuidar disso daqui. Se você tiver num tratamento físico, fisiológico, traga, porque tem as consciências por trás. Sim. Vai abrir os campos. Tudo, quase tudo é constelável. Praticamente, né? Então, tem coisas que são eu falo quase tudo porque tem coisas que as pessoas me trazem que eu vejo que é mais um ajuste no posicionamento e de uma mentalidade que a pessoa tem do que o campo. Ela precisa fazer alguns ajustes. Então, aí eu oriento, olha, vamos olhar para cá, vamos olhar isso aqui é um ajuste. Até que, de repente, a gente bate num ponto, isso aqui vamos constelar. Vamos olhar para isso aqui. Porque tem coisas que são padrões que a gente traz do nosso sistema e que se a gente não toma consciência de como aquilo está atuando no nosso campo, a gente não entende por que mudar a nossa mentalidade. Certo. Então a gente precisa sentir e viver isso no campo. E o que muda, o que corrige é a mudança da mentalidade, né? Muda a mentalidade, muda Exato. a tua consciência. A consciência, o entendimento sobre aquela situação. Isso. Né? Então, isso atua de uma maneira diferente no seu campo, ou seja, aqueles genes, por exemplo, falando de doença hereditária, por exemplo. Sim, sim. Só que tem que ser ativada aquela doença. Tem que estar ativa no momento. Ela fica inativa até que aquelas consciências. Agora, ela fica inativa se você não manifesta aquelas consciências que ativam aquela doença. Se você repete o padrão consciencial que vem ativando isso, vamos supor, dificuldades, geração após geração de dificuldade para engravidar, mulheres que abortam muito, são consciências que acabam sendo repassadas ou doenças hereditárias, tem uma consciência ali naquilo que está sendo repassado. Você percebe que o meu bisavô teve, meu avô teve, né? AVC, morreu do quê? Né? O médico não pergunta, morreu do quê? Mas teve o quê? Tem mais alguém na família que teve? Porque isso já é um indício biológico. É um indício biológico, ou seja, tem uma probabilidade. Se você identifica quais as consciências sobre aquilo e você elimina, tem clareza e elimina, as chances de você manifestar aquilo diminuem. Entendi. Perfeito. E da mesma maneira, de uma maneira preventiva. E da mesma maneira, se você já manifestou e está se trabalhando na cura, né? Entra com uma ferramenta para você se curar. Exato, exatamente, que é extremamente importante, né? Tem uma pergunta aqui, quem for querer mandar pergunta, tá? Coloca o balãozinho com interrogação que está aqui embaixo e escreve para poder ajudar. A constelação deve ser sempre para relações com antepassados ou posso fazer uma relação ao meu filho? Pode ser com os filhos, pode ser com amigos, pode ser com a família que você tem agora. Não é só os ancestrais. Na verdade, os ancestrais vão acabar aparecendo em todas as constelações, porque a constelação é sobre isso, são padrões. Tem alguma coisa que está influenciando. Às vezes, a constelação ela fica, dependendo do nível que a gente traga, ela não vê os ancestrais.
depende da situação. Por exemplo, tem uma coisa que eu chamo de diagnóstico sistêmico. Isso eu faço muito para donos de empresa, pessoal que tem franquia, que são meus clientes, que são donos de empresa, que vem constelar a parte dos funcionários ou alguma questão ali do que está acontecendo. Então, a gente abre o campo e faz um diagnóstico sistêmico. Então, é mostrado a postura de como está a consciência ali dos funcionários, dos clientes, né? Então, isso vai sendo ajustado, vai trazendo o quê? Para a pessoa ter novas diretrizes na empresa, né? Inovações, o que ela tem que fazer para melhorar aquilo, aquele relacionamento, né? Se é um funcionário que precisa de treinamento, isso tudo fica claro, né? Entendi. Mas pode constelar filho, pode constelar a relação que for. E me fala uma coisa, toda. Como que eu posso saber que eu estou pronto para poder constelar? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou passando no psicólogo, eu tenho que esperar eu começar a melhorar, ou eu posso constelar já para poder já ir me ajustando. Como que a gente pode entender nesse ponto? Sentiu um incômodo de qualquer coisa que esteja te incomodando, você já está pronto para constelar. Isso não importa, porque, por exemplo, por isso que eu demoro tanto no meu processo da constelação. A constelação em si ela é rápida, até. Demora o quê? Uma hora e meia, no máximo. Agora, eu demoro 3 horas pelo menos, né? Entendi. E se é a primeira vez, eu acabo ficando até mais, dependendo do caso, porque tem muitas coisas que a pessoa precisa saber de conhecimento sistêmico para ela processar aquilo. Então, basta a pessoa querer. Antes, eu achava que a pessoa tinha que estar em terapia, né? Só que eu recebia pessoas que estão em terapia há muito tempo e não fluía na constelação, não tinha compreensão. Então, isso independe. Pode ser que você não tenha feito nada, nunca. E eu acho que esses foram os maiores cases que eu tive em termos da pessoa permitir que a constelação atuasse, né? De resultados. Então, isso independe. Eu acho que eu costumo dizer né, aproveitando essa pergunta, que a constelação não estaria para todos, porque precisa, sim, que a pessoa esteja disponível Sim, a que ela isso. queira resolver o conflito, né? Que não seja Isso. uma muleta para que ela chame a atenção de alguém, né? Isso. Porque isso tem muitas pessoas que têm algumas doenças que são muletas para chamar a atenção do marido, né? O marido não dá atenção para ela, mas toda vez que ela está doente, aí ele para de fazer as coisas para poder dar Aí ela atenção. é cuidada. E ela é Entende? cuidada, ela tem atenção, ela é amada, vamos dizer assim, né? E Uhum. às vezes ela não quer também resolver isso daí, porque se ela resolver, ela perde um pouco a forma que ela tem de chamar a atenção do marido, né? Uhum. Isso daí Muitas pessoas acontece. não querem a solução. Não querem a solução, é verdade. Eu vou dar um exemplo que eu acho que ilustra bem que nós temos hoje aí a discussão do direito sistêmico. Certo, Como a minha primeira formação, antes, eu sou naturóloga, né? Mas a minha primeira formação foi na área jurídica, foi em direito. certo. E então eu posso trazer com propriedade essa visão, é uma visão minha, pessoal, Tá. onde eu vivenciei a área jurídica, então eu entendo os conflitos que nós temos aqui. Eles são conflitos reais, eles são conflitos que precisam, né, de uma medida, e geralmente, se há um conflito, é porque não há, de uma das partes, pelo menos, não quer a solução. Quando a gente fala de coisas mais profundas, né, e fala do direito sistêmico, né, esse olhar para o direito sistêmico, eu acho incrível a parte sistêmica dentro do direito. Mas será que estamos prontos? Porque, assim, naquela hora que você busca a parte jurídica, geralmente você está com raiva, você quer uma solução coercitiva, Isso, geralmente, é né? Não, verdade. você não quer de fato uma solução. É. Você quer vencer aquele negócio ali. Tem alguma coisa muito errada Quer e você acabar quer. com ele, com a Isso. pessoa, né? Você quer resolver aquilo ali, é uma coisa pontual e que pode ser solucionada mais para frente de modo sistêmico? Sim.
principalmente quando envolve a parte familiar, né? Sim. Mas às vezes ali o direito sistêmico, a parte sistêmica, ela não vai ser bem-vinda, porque você precisa realmente entrar com medidas que vão além desse solucionar, desse espírito. Verdade. Vou dar um exemplo do que seria isso. Por exemplo, ah, se você tem por exemplo, você tem dívidas sistêmicas e que você está carregando. São dívidas do sistema que você está carregando em você sem saber, de maneira inconsciente. E aí acontece alguma coisa de você começar a ter alguma questão de alguém, sei lá, a pessoa bateu no teu carro e ela não quer pagar, acontecem coisas assim. Sim. E pode ser que os sistemas se atraiam de alguma forma porque você está carregando dívidas sistêmicas. Entendi. Enquanto você não soluciona aquilo, o teu dinheiro continua indo embora em situações financeiras que vão aparecendo sem você perceber. E às vezes aparece uma pessoa ali que atravessa o teu caminho que você tinha uma questão sistêmica com essa pessoa. E aí a linguagem, né, independentemente, porque as pessoas falam, a gente vai falar do espiritismo porque o pessoal fala de outra vida na constelação. Eu posso falar nessa linguagem se você for espírita. Se você não for espírita, eu não vou falar nessa linguagem. A linguagem é sistêmica e geracional. Sim, exato. E dá no mesmo. É isso que as Sim. pessoas não importa. Não Né? importa, né? É o Não que importa. deixa eu ver, qual que é a sua linguagem? O que faz sentido para eu falar? Então, às vezes, eu resolvendo aquela questão ali no campo, eu estou solucionando, e às vezes aquilo dilui os conteúdos na hora da parte jurídica. Isso Porém, não é sempre que dá para fazer, porque pode estar envolvendo um estupro, um assassinato, e você não está pronta para resolver aquilo em nível espiritual. eu ia te questionar isso daí. Isso tem a ver com permissão? Tem Por a ver quê? com permissão também. Porque às vezes eu acompanho o Elton, não sei se você conhece o Sim, Elton. o Elton Euler conheço. Ele fala muito sobre permissão, né? Essa pessoa ela não ganha dinheiro, ele mesmo falou que ele não ganhava dinheiro porque ele não tinha permissão para isso, né? E ele precisou ressignificar algo dentro, que até é o que ele fala no curso dele, algo dentro para ele começar a ter essa permissão para ter o dinheiro, né? E ele sempre fala isso que você falou. Então, às vezes eu estou ganhando dinheiro, mas aí o carro quebra, eu tenho que gastar esse dinheiro para lá. Aí eu estou começando a guardar dinheiro, aí aparece uma doença, eu tenho que gastar dinheiro com a doença. E nunca você cresce, nunca você desenvolve. A constelação consegue ajudar nessa permissão, Sim, encontrar e poder corrigir isso daí e ajudar você a compreender e ser mais. Se permitir ganhar sim, dinheiro, se permitir ter saúde, se permitir ser amado, né? Porque às sim. vezes a pessoa fala assim, eu não tenho atenção de ninguém, eu sou coitado, ninguém me ama, mas você não tem essa permissão para que as pessoas entrem no seu campo e você Sim. seja amado, né? Fala Eu um vou pouco te dar um sobre isso. exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Porque a permissão, ela é um dos detalhes Um que dos podem nos. detalhes. Um dos detalhes. Não é Certo. só a permissão. Porque quando a gente fala permissão, às vezes as pessoas vão pensar assim, mas será que a permissão vem da minha mãe ou da minha avó? Então eu não tenho a permissão de ser feliz, e essa permissão, elas precisam permitir, né? Não é bem assim. Certo, vai. Envolve também, mas não é bem assim. Mas pode ser também está mais atrelado a uma autopermissão. Por quê? Eu posso, por exemplo, me manter financeiramente falando, por exemplo, num lugar de escassez, porque eu sei que nesse lugar, eu sou amada. Ou seja, que nem aquele exemplo que você me deu. Nesse lugar, a minha mãe vai ficar me dando dinheiro. A minha mãe vai ficar me ajudando financeiramente. Nesse lugar, o meu pai vai se preocupar comigo. Então, eu não me permito ir além, porque para mim é o único jeito de eu receber amor. Entendi. E aí ele não se permite ganhar dinheiro
porque é a forma dele ter o amor, ter a atenção das pessoas. Isso. Agora, quem que deve constelar nessa situação que você me explicou? É o filho ou a mãe, se ela constelar o filho, por exemplo, o filho constelar amor ou constelar a mãe, ou o pai, enfim, né? Ou a mãe pode fazer isso pelo filho, constelar, e essa relação melhora e faz com que ele se desenvolva mais facilmente. Quando o filho é adulto, os pais não podem constelar por ele. Agora, os pais podem Hum, se constelar, e quanto mais, se tiverem pais que se constelam, é uma bênção na vida do filho. na Porque vida do quanto filho. mais os pais se constelam as situações pessoais deles, mais libera o campo do Entendi. filho. Outra coisa, nessa mesma situação aí, me fala uma coisa. É, corre o risco dessa pessoa, por exemplo, na mesma situação, dessa mãe acabar entrando numa falência ou perder muito dinheiro, por exemplo, por causa dessa relação com o filho ou o pai, por exemplo. O pai acaba falindo porque ele acaba entrando nessa situação e interferindo na vida do filho. Isso daí pode ter ligação? Sim. Tem, por exemplo, vou dar um exemplo Eu real, falei né? falência, mas pode ser perder o emprego, sei lá, qualquer coisa assim, tá? Tem uma situação, por exemplo, uma história que é real, né? Onde o pai ele não reconheceu esse filho até uma certa idade, né? Tá. Achando porque ele nasceu com o olho mais puxado, enfim. E aí, mas era filho porque a esposa era descendente de índio, enfim. Entendi. Mas aí depois passou, reconheceu. E de todos os irmãos, ele sempre teve uma questão com este filho, né? Ele, quando brigava com a mãe, esse filho se colocava na frente. Ficou uma questão mesmo real. O que que acontece? Esse pai amaldiçoou esse filho, né? Ele vai amaldiçoar em que sentido? Quando a gente fala, algum pai fala assim, você não vai ser feliz, ou seus filhos vão fazer você sofrer tudo que você sofreu, você não vai ter nada, você vai Você não comer o pão que presta, o diabo amassou. Desculpa. você não vai virar nada, por exemplo. Isso. Quando amaldiçoa, o filho toma aquilo para si. E aí, na vida, frequentemente tem questões financeiras brabas. Correlacionadas. Isso. Entendi. E de relacionamento também. Não consegue prosperar, Não consegue porque prosperar. não tem a bênção. E quando a gente abre esse campo num nível mais sutil, né, trazendo essa consciência espiritual, né, Sim, a gente vai diluindo conteúdos ali que vem essa manifestação desse pai, em algum momento ele libera também. entendi. Então, vem a consciência do pai ali liberando. Aí tem que trabalhar mais o filho, porque o pai pode até dar a bênção, mas se o filho tá com aquilo dentro dele, isso aí envolveu crenças, então aí tem que virar a chave, a gente muda a chave no campo, nessa liberação que faz, aí na relação do pai e filho, que é aquele encontro. Mas isso eu tô te falando, não é que eu faço intencionalmente, o campo promove isso, né? Entendi. E isso acaba acontecendo e diluindo, né? Entendi. Ó, aqui teve uma pergunta da Érica. Um filho pode bloquear a permissão de ganhar dinheiro para que não tenha que bancar os pais? Espera aí que eu cliquei aqui para poder ler o restante, tá? Ou para ter uma culpa inconsciente de ganhar mais dinheiro na vida do que o pai ganhou? Sim, Sim, né? Que sim. coisa, né? Que coisa. A permissão é algo assim complicado. A Patrícia escreveu: consegue desfazer essas maldições, vamos dizer assim? Sim, sim. Beleza. Mais Pela... uma pergunta também. A constelação deve ser. Ah, deixa eu clicar aqui. A constelação deve ser sempre para relações com o antepassado ou posso fazer em relação ao meu filho? Essa já foi. Pode fazer em relação ao filho, não é só em relação a antepassados, é quaisquer relações. Entendi.
É uma coisa que é realmente bem complexa, né? Porque muda muito, né? Nessa situação de você ter uma pessoa querer tanto o amor, vamos dizer assim, da família, da mãe, do pai, né? E aí ele não se desenvolve só para poder ser ajudado, né? Isso é uma coisa que você falou que é bem complexa mesmo, né? Mas É, quando não tem essa situação, por exemplo, e a pessoa mesmo assim ela não consegue se desenvolver, ou não ganha dinheiro o suficiente, ou as coisas não dão muito certo, o que mais pode estar correlacionado a isso? olha, quando não é uma questão sistêmica, é uma questão da pessoa mesmo, que A não pessoa está tá. da autoestima dela, da esfera do eu dela. Eu Então, mas, também por olho exemplo, a muito. autoestima ela pode estar correlacionada, né? Porque a Sim. autoestima, eu na microfisioterapia identifico alguns traumas ligados à autoestima, né? Muito ligado à hipófise e hipotálamo, que Uhum. são órgãos correlacionados a medo e insegurança, Sim. né? E algo relacionado principalmente com a hipófise, quando você se sente inferiorizado. Então, você está trazendo uma questão que, assim, a gente deu um exemplo, né, Sim, claro, das questões deve que ter um podem monte, né? acontecer sistêmica. Só que, via de regra, sempre tem uma questão sistêmica envolvida. Certo. Se não tem esses exemplos que a gente falou, às vezes é uma coisa mais profunda, né, que está envolvendo ali alguma questão na pessoa. Entendi. Geralmente aparece alguma coisa sistêmica assim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Um outro exemplo. Se você teve um irmão que, principalmente quando esse irmão é abortado, também pode ser um aborto espontâneo, mas principalmente quando ele é abortado, né, com intenção de abortar. E você, esse irmão veio antes de você, por exemplo. Você fica quando você nasce, você no teu inconsciente fica, eu não tenho merecimento à vida, porque em algum momento o pai ou a mãe tirou a vida do meu irmão anterior, então eu não tenho direito de prosperar. Ou às vezes os pais não abortaram, mas por uma briga, alguma coisa que aconteceu no casal, a mãe sente aquilo, não queria ter filho desse homem, né? Por exemplo, ou o pai nega, não queria esse filho, né? Que não é por causa do filho, é por causa daquela briga. Sim. Pronto. Foi lá Aí já foi para lá e essas já fica glândulas que gravado. você está dizendo agora. Né? Quando Exatamente. você trouxe as glândulas. Entende? Então, aquilo fica. Quando eu trago isso para, por exemplo, você falou assim: olha, Priscila, eu tô com um cliente aqui, você vai me indicar que ele tá com uma questão na hipófise, eu vou botar a hipófise dele no campo e vai trazer o que está por trás. Um exemplo. Entendi. Porque isso acontece muito quando a gente busca algumas situações e na hora de datar, eu encontro na gestação. E aí eu questiono a pessoa: olha, aqui eu encontrei na gestação. Como foi sua gestação? Como que você. A sua gestação não, né? Como você nasceu? A sua mãe estava bem com o seu pai e tal. E aí que começa. Ela fala: não, eu não era. Minha mãe tentou abortar, ou tipo, eu não fui planejado. Né? Isso acontece muito, falando, eu não fui planejado, e minha mãe estava numa situação difícil, aí meu pai fugiu de casa, né? Isso daí é uma coisa que realmente acontece e eu identifico muitas vezes na microfisioterapia. Então, e aí tem coisas que a gente pode identificar. Você tomou consciência, você tá com clareza daquilo. Só que aquilo ainda tá lá atuando em você No porque inconsciente, né? te envolve. Então, se a gente coloca no campo uma situação dessas, por exemplo, faz, porque a gente chama de amor interrompido, Certo. essa ligação de amor de novo. Porque quando fala de constelação, a gente está falando de amor, de Certo. reconstruir o fluxo de amor no sistema. E Perfeito. é essa reconstrução que faz com que as pessoas mudem a consciência, porque aí muda muda.
a chave. Eu não tomei só consciência do que era aquele trauma, que está causando um sintoma. Eu diluí, de fato, de maneira consciente aquilo. Então a pessoa, ela acaba se emocionando, aquilo muda Muda, nela. né? Tem um movimento ali de realmente de reconexão. Sim, perfeito. Ó, a Erika escreveu, às vezes não ganha mais dinheiro para não ficar longe da realidade dos pais e dos familiares, para não ficar deslocado no sistema, É, porque né? você pode ser excluído pelo sistema. Às vezes o pai e a mãe, vida mais humilde, e aí ele não pode ganhar dinheiro, porque como ele vai ser melhor do que a mãe, do que o irmão, né? Isso, E aí ele, exatamente. Como que eu ele vou fica prosperar mais? naquela mesma. A palavra é feia, né? Mas fica na mesma mediocridade. Mediocridade não quer dizer nada ruim, quer dizer que está na média de todos. Então Ou ele em não, relação, não, ou em se, relacionamento. não sobe, né? Não sobe. Ou em É, relacionamento de ou casal. em Eu relacionamento. não vou, não tenho o direito de ser feliz e prosperar num relacionamento porque os meus pais não foram felizes. Não Como que eu foram vou ser mais feliz felizes. que eles? É Não verdade. vou. E São pessoas existe. que Oh, estão pode falar. voltadas, são pessoas que estão voltadas, que a gente fala na linguagem sistêmica, a gente fala que está voltada para a morte, está voltada para o pai e para a mãe, para a parte ancestral, e não para as construções que estão fazendo no mundo. Então, eu ainda sinto que eu preciso suprir os meus pais de alguma maneira, emocionalmente falando. E isso fere uma das leis sistêmicas, Claro. onde o único lugar que eu só recebo é o de filho. E essa lei, ela existe justamente para que a gente possa caminhar, porque senão a gente fica voltado. E o único lugar que eu só dou é o de pai e mãe. Entendi. Todos Perfeito. os outros papéis que a gente vai assumindo tem um equilíbrio de troca. Entendi. E existe algum efeito colateral né, pós-sessão? Tipo, começa a dar, porque às vezes a micro, eu vou falar da micro, tá? Na micro, às vezes, se a gente pega situações um pouco mais complexas, a pessoa fica com enjoo, às vezes tem náusea, vontade de vomitar mesmo, solta o intestino, dá diarreia. E na constelação tem alguma coisa assim? Tem, Tem? tem também. Só que durante a constelação, as pessoas têm muitos efeitos colaterais, elas vão sentindo que elas entram no campo, então às vezes vai dando questões no corpo, e isso são, inclusive, faz parte do movimento. E na medida que a gente vai diluindo as consciências ali, aquilo vai sarando na hora. Entendi. Pós-constelação, pode dar? Pode dar. Entendi. Não é comum, mas pode dar, porque a pessoa pode estar passando por um processo de limpezas e o corpo físico já precisou já manifestar aquilo e Entendi. alguma doença, algum sintoma que estava ali se configurando, Agora eu foi vou te limpo. fazer uma pergunta que fala. Quando eu fiz a constelação, me falaram assim: você não pode contar para ninguém o que aconteceu durante. Eu nem lembro, acho que era 30 dias, 60 dias, eu não lembro, que já faz um tempo. Isso tem a ver mesmo? Tem alguma ligação? Por que você não pode expor? O que é que acontece? Quando você. Então, aí eu vou te falar assim, eu brinco que quando você vai estudar algo, não importa o que, você recebe aquele conhecimento e você vai ter aquele conhecimento lá no teu repertório para poder acessar quando precisar. Mas Perfeito. você veio ser o Fernando e eu vim ser a Priscila. Pode ser que o Fernando, sei lá, ela falou 30 dias para você, mas pode ser que para o Fernando, 7 dias é 7 dias. Entendi. Então, eu recebo um conhecimento e cada constelador atua de uma determinada forma. Quando eu falo, espera pelo menos 7 dias. Por quê? Quando você abre a fala para trazer uma coisa do campo que está se reorganizando, as chances de você interferir no campo são muito grandes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, na acupuntura. A Tá. acupuntura, eu falo para a pessoa não beber água depois da acupuntura, porque a água é o maior condutor de energia. E se você Perfeito. toma água logo após tudo aquilo que eu ajustei ali energeticamente, desfaz tudo.
Entendi. Então eu falo, ó, espera pelo menos 2 horas antes de tomar a água para nos De organizar. tomar. É mais ou menos o mesmo pensamento. Entendi Então, você permite que o campo flua, ele atue, e o mental, o campo mental, o corpo mental, não interfira. também. E também não tem necessidade de você sair já papagaiando tudo isso que você foi Não, trabalhado, né? não. É A não ser verdade. que, por exemplo, às vezes falar, ai, quero compartilhar com meu marido, com minha esposa, a não ser que seja realmente algo que eu falo assim, olha, tem a ver com a relação de casal. Então, eu falo, ó, espera, eu sempre falo, espera pelo menos 7 dias, fala, conversa com o esposo, coisa assim, e depois você senta, conversa, pode compartilhar Perfeito. o que for necessário. E aqui tem uma última pergunta que mandaram para mim na caixinha que eu tinha aberto. A constelação pode nos ajudar a perdoar alguma coisa que você passou, né? E seguir em frente? Isso daí pode te ajudar a melhorar, enfim, né? Com certeza. E aí eu entro nesses campos, né? Por exemplo, quando eu falei do direito sistêmico, dos campos mais sórdidos, por exemplo, um assassinato, um estupro, coisas assim. É Entendi. possível? É possível. É Entendi. possível. Muito Então, bom. é isso que às vezes as pessoas criticam, e aí eu falo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A pessoa, ela tem que pagar pelo que ela fez aqui na Lei dos Homens, é uma coisa, e tem que mesmo, né? Agora, outra coisa é a pessoa estar assombrada por aquilo e ela precisar fazer movimentos mais profundos dentro de um chamado espiritual e levar aí a essa situação onde ela precise se liberar disso. É Entendi. por ela. Perfeito. Quer dizer É que por ela, né? pronto, Isso sim, é por ela, não pela pessoa, é por não. ela, para ela ser mais leve, para ela viver mais feliz, As né? leis espirituais, as leis sistêmicas, as leis universais vão atuar. Sim, Então, você não tem que se preocupar. Ah, mas ele tem que pagar. Aqui na lei dos homens, ok. Mas sim, se isso vai melhorar ou não você internamente, eu não sei. Pode ser que aquilo seja um paliativo. sim. E com o tempo você perceba que você está adoecendo por conta disso, que foi um trauma. Ah, muitas pessoas, né? E na medida que você vai trabalhando esse trauma, chega um momento que você fica pronto para deixar aquilo ir. Perfeito. Neste momento, você já está num nível de maturidade para poder fazer movimentos mais profundos e trabalhar esse perdão, por exemplo. Muito bom, muito bom. Bom, Priscila, já faz uma hora aí que nós estamos, né? Passou bem rápido. Faça mesmo. E se alguém tiver alguma dúvida, é o momento agora. Coloque agora ou não cale-se para sempre. Manda mensagem para a Priscila que ela responde, agenda uma constelação com ela. Estou super E isso disponível para daí isso. vai ajudar. Mas, de qualquer maneira, Priscila, eu gostaria de te agradecer imensamente a sua disponibilidade. Eu sei que você estava atendendo até agora há pouco, o dia Até um todo minuto atrás. correndo, e você veio aqui, falou, explicou muito bem sobre a constelação, tirou muitas dúvidas minhas e eu acredito que de outras pessoas que conheceram, né, um pouco mais sobre a constelação familiar. Então, queria te agradecer imensamente e que Deus te ilumine e te abençoe muito. Muito obrigado mesmo, tá? Eu que te agradeço, agradeço a todos que estão aqui, mas principalmente ao seu convite mais uma vez. Você que faz parte do meu mosaico terapêutico, indico você para os meus É clientes também verdade, para fazer parte agradeço do mesmo. mosaico deles. É verdade. Juntos a gente vai co-criando muitas coisas maravilhosas. Sou muito Perfeito, grata. exatamente. Gente, muito obrigado. Vai ficar gravado aqui. Depois eu vou gravar, vou passar para a Priscila também, se ela quiser colocar lá no Instagram dela. Mas, de qualquer maneira, vai ficar aqui. Depois eu Me vou colocar coloca no como YouTube também. colaboradora. Compartilha como Vou colaborador. compartilhar isso, vou compartilhar como colaborador, aí já vai para você. De qualquer maneira, quem gosta no YouTube vai estar lá no YouTube também, que eu coloco lá. Tá bom, Legal. gente? Muito obrigado a presença de vocês e semana que vem acho que tem outra aí. Tá bom? Tchau, fiquem com Deus. Priscila, muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Boa noite. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau.